Olá e seja bem-vindo ao Paulo Figueiredo Show, problemas técnicos resolvidos. E o bicho tá pegando no Brasil. A gente vai falar sobre o Lulinha, que picou a mula com medo do careca do INSS, que também estava botando a ministra do STM no bolso. Vamos falar sobre a farra dessa galera e também do Banco Master, que, por sua vez, tem os escritórios de advocacia pagando Alexandre de Moraes e as ligações com a empresa da família do ministro Toffoli. Enquanto isso, enquanto na farra dessa oligarquia, o Washington Post revelou uma reunião entre Joesley Batista e Maduro. Os detalhes dessa reunião, que nós já sabíamos que tinha acontecido, e agora nós estamos vendo sobre o que será que vai acontecer com Joesley agora que a gente teve a queda do Maduro, todos os seus interesses na Venezuela. Foi uma operação realmente impressionante. Teve um relato de um dos guardas do Maduro que circulou na internet. Eu quero falar sobre ele aqui um pouquinho hoje e também desmentir algumas fake news da campanha, sobre a campanha do Flávio Bolsonaro. Será que o Flávio Bolsonaro está perto de desistir? Será que ele tentou encontrar com o Rubio e não conseguiu? Como foi a viagem de vocês para Washington? Tudo isso você vai saber no programa de hoje. Então peço a você que perca um minutinho, um segundinho do seu tempo, dedique, não perca, né? Dedique um segundinho do seu tempo para clicar no botão do like, para mandar o programa para o máximo de pessoas possíveis nos seus grupos de família. No X tem o botão do repost, mas tem que mandar também para os amigos e para os inimigos, porque esse é o Paulo Figueiredo Show. Figueiredo, Figueiredo. Figueiredo, Figueiredo. E obrigado a todos aqueles que têm feito sugestões aqui a respeito de iluminação, do estúdio, etc. A gente tem ouvido vocês com enorme atenção. Ainda tem alguns ajustes a serem feitos, as coisas não estão exatamente ainda como a gente gostaria, está tudo funcionando bem. Hoje a gente trocou de computador e isso traz novas dificuldades de hardware, de integração e etc., mas está tudo indo conforme o planejado e já está dando para fazer aqui. Eu estou vendo aqui com um retorno novo que a gente tem ali, um setup bem bacana. Então agradeço a vocês aí, principalmente os meus patronos, meus patrocinadores, que garantem que eu continue no ar, os apoiadores, acima de tudo, eles e os patronos é que garantem o Paulo Figueiredo Show. Se você quer ter uma modesta contribuição, vê se está inscrito no canal Paulo Figueiredo Show. A gente está aí galgando um lugar ao sol no algoritmo, e sempre que você se inscreve, você mostra para o YouTube que o canal tem relevância. Então, o canal Paulo Figueiredo Show é um dos canais que eu recomendo que você se inscreva. Não vou falar para você baixar a VPN hoje, mas amanhã eu vou lembrar, porque a gente está com a pauta muito grande. E vocês que acompanham o Paulo Figueiredo Show devem ter percebido que eu tenho dedicado um tempo considerável do programa à exposição de certos eventos que ajudam a explicar o tamanho do esquema que o regime montou no Brasil. O Paulo Figueiredo Show não é um programa como qualquer outro, não é um programa onde a gente comenta sempre as principais notícias do dia, não. Aqui existe um foco. Existe um foco. O foco aqui é revelar e desnudar o esquema para bater a sua carteira. Eu não estou falando de um esquema ideológico. Eu estou falando de um conjunto de interesses alinhados pelo simples fato de todo mundo estar enriquecendo às custas desse sistema e do seu trabalho. Você é o trouxa que banca Viviane Barros de Moraes, que banca Dias Toffoli, que banca Beto do PCC, Beto louco do PCC. Você é o otário. E eu estou aqui para te dizer e te mostrar que você é o otário, porque a pior coisa é você passar a mão no seu saco e você sentir 4 bolas e falar assim: eu devo ser um super macho e tenho 4 bolas. E não, amiguinho, 2 das bolas não são suas. E eu posso provar no programa de hoje. Os eventos ocorridos nos últimos dias contribuem muito para que a gente entenda esse esquema. Mas antes da gente falar sobre isso, eu preciso começar recapitulando o que é o escândalo do INSS, porque eu tenho a impressão de que isso está sendo pautado ad nauseam na imprensa há tanto tempo que parece que algumas pessoas nem entenderam
ou se esqueceram do que se trata. O escândalo do INSS foi uma descoberta, acreditem, da Polícia Federal, enquanto eles tiravam uma folga de prender idoso e mãe de família, de que associações estariam cadastrando aposentados e pensionistas sem a sua autorização e, assim, passavam a descontar mensalidades continuamente da folha de pagamento dessas pessoas. Tá? Então você tinha a sua folha de pagamento e tinha um descontinho ali que você não sabia o que era, às vezes não reparava, mas sem autorização eles faziam esse desconto. E os caras estavam pegando o dinheiro da sua mãe, que trabalhou a vida inteira para receber a sua aposentadoria pequena do INSS, o seu, e dando para um sindicato e uma associação sem que a pessoa nem soubesse. Tinha gente filiada a múltiplas associações, tendo o seu dinheiro suado descontado para pagar capricho de vagabundo e de filho de presidente vagabundo. E talvez a pessoa mais notável nesse esquema para roubar o seu dinheiro da sua mãe, do seu pai, da sua avó, do seu avô, do seu, seja lá quem for, seja qualquer um que tenha qualquer tipo de contribuição previdenciária, a pessoa mais notável desse esquema é o Antônio Carlos Camilo Antunes, que você com certeza não sabe quem é, exceto pela alcunha de careca do INSS. O careca do INSS é um empresário e lobista cujas empresas atuaram como intermediárias desses sindicatos e associações, recebendo dinheiro que era debitado indevidamente dos aposentados e pensionistas e repassado, parte deles, pelo menos, era repassado para todos os beneficiários, e são muitos desse golpe. O fluxo do crime, então, para vocês entenderem, era que o sindicato ou a associação roubava a tua avó, depois pegava esse dinheiro e enviava para uma das várias empresas do careca do INSS. E ele, por sua vez, distribuía o dinheiro roubado para quem tivesse dentro do esquema. E esse é, até agora, que a gente tenha descoberto, na folga da Polícia Federal para prender mãe de família, esse é o maior escândalo de corrupção deste governo Lula. Né? E quem poderia imaginar, né, que nós teríamos um escândalo de corrupção bilionário se deixassem o ladrão voltar à cena do crime, não é mesmo? Quem poderia imaginar um troço desse? Né? Eu acho até curioso, porque envolve sempre um careca. Né? O primeiro escândalo de corrupção, para quem lembra, o primeiro grande escândalo de corrupção, quando Lula ainda era uma alma conhecida como alva e pura, o baluarte da probidade no Brasil, para quem fosse trouxa, mas naquela época você tinha até desculpa para votar no Lula, né? Podia estar se enganando, mas o primeiro cara foi o Marcos Valério, o careca, o Marcos Valério. Então agora nós temos no Lula 3 um novo careca, que é o careca do INSS, e sem falar, obviamente, do careca mor da nação, que é o cabeça de ovo. E eu fico pensando, né? Eu me surpreendo. Naquela época, dava para você ficar assim, não, pô, o Lula realmente é um trabalhador, um idealista, etc, etc. Mas agora, dessa vez, é óbvio que você faria como o Alckmin, né? Traria ele de volta para a cena do crime, o ladrão, daria a chave do cofre, por exemplo, para as estatais. As estatais. É claro que a roubalheira vai ser completa, nós descobrimos do INSS, mas a gente tem as estatais batendo recorde de prejuízo e recorde de dinheiro enviado para artista que fica ganhando Globo de Ouro e elogiando e falando dos problemas da nação, recorde de dinheiro da Lei Rouanet. Cadê o Mário Frias e André Porciúncula, os caras que ficavam tirando o dinheiro da boca desses artistas, sofriam. Mas agora é recorde, Globo de Ouro, uma coisa maravilhosa. E prejuízo, recorde de prejuízo para os estatais. E com esse tanto de dinheiro, porque você precisa entender isso, com esse tanto de dinheiro, né, ou melhor, com esse tanto de gente para pegar o seu dinheiro, é claro que as estatais vão dar prejuízo. É claro que o INSS vai roubar. É óbvio que vai acontecer. E quanto mais você vai puxando, mais você vai achando. Vejam, por exemplo, que uma publicitária do PT
foi apontada pela Polícia Federal como a responsável por movimentar os recursos do Careca do INSS no exterior. Uma publicitária do PT. Será que o PT ganhou alguma coisa com isso? Será que o PT faz parte do esquema? Vejam também que a própria Polícia Federal apontou 5 repasses de R$ 300 mil do Careca do INSS a uma empresa de uma amiga de ninguém menos do que Fábio Luiz da Silva, também conhecido como o Lulinha, o filho do Lula. Nos diálogos analisados pela Polícia Federal, o Careca do INSS, o grande operador do esquema, afirmava que o dinheiro seria destinado ao filho do rapaz. Quem será que era o filho do rapaz? E ao mesmo tempo em que se descobre tudo isso, o que aconteceu? O Lulinha picou a mula e fugiu do Brasil rumo à Espanha. Eu me pergunto, Alexandre de Moraes pediu a extradição do Oswaldo Scroc, mas será que vai pedir do Lulinha? R$ 1,5 milhão roubados da sua família, que a gente pegou, para o Careca do INSS e dá para o filho do Lula. Esse não é um personagem novo. Por isso que eu falo, quem poderia imaginar, né? Eu tô vivendo um déjà vu, já estou nessa indústria vital há muito tempo, então estou vivendo um déjà vu. Porque eu tenho idade suficiente para me lembrar, porque eu tenho mais de 20 anos de idade, de que o Lulinha já tinha sido alvo. Já havia um Careca e um Lulinha num esquema de roubalheira do PT. Lá para 2005, 2006. CPI dos Correios e CPI do Mensalão. Mas, e o nome do Lulinha apareceu naquela CPI, mas o PSDB fez um acordo para proteger o Lulinha e parou de falar dele. O Eduardo Paes, então subrelator da CPI dos Correios, que era o cara que tinha sentado o pau no Lulinha, até fez depois uma carta pedindo desculpas à dona Marisa por ter falado do Lulinha, para poder ter apoio do Lula para sua campanha a prefeito de 2008, a prefeito do Rio de Janeiro. E ele ainda é prefeito do Rio de Janeiro e agora vai ser candidato a governador do Rio com o apoio do Lula. Mas o Lula tinha horror ao Eduardo Paes porque o Eduardo Paes tinha envolvido e falado muito sobre o Lulinha. A dona Marisa tinha horror ao Eduardo Paes porque ele tinha falado, o Eduardo Paes fala, eu quero o seu apoio, Lula, vende a alma ao demônio e faz uma cartinha pedindo desculpas. E daí as pessoas veem todas essas coisas e muitas vezes se perguntam por que ninguém faz nada sobre isso? Como é que um escândalo desse acontece e não acontece nada? Eu tenho certeza que você já sentiu uma indignação tremenda no seu coração e se perguntou onde estavam as pessoas que deveriam se posicionar contra essas imoralidades? Onde é que estão as pessoas que têm o poder de mudar esse cenário? Onde é que estão as pessoas que deveriam fazer alguma coisa? E no programa de hoje eu vou te dar a resposta. As pessoas que deveriam fazer algo estão recebendo muito dinheiro para não fazer nada. E eu não estou falando, eu nunca faço isso, eu não falo de achismo. Vejam essa reportagem da Andresa Matais. Andresa Matais, nunca critiquei. No Metrópolis. Empresa usada por Careca do INSS pagou 700 mil à ministra do Superior Tribunal Militar. Superior Tribunal Militar, STM. Eu não estou falando do STF, estou falando do STM. E é isso mesmo. O escritório de advocacia da ministra Verônica Abdala Sterman, do Superior Tribunal Militar, recebeu 700 mil reais de uma das empresas do Careca do INSS. E sabe quem o escritório de advocacia dela já defendeu? Olha a teia dessa porra. A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, o ex-marido dela, que também já foi ministro do Lula e da Dilma, e defendeu também o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin.
coincidentemente, essas 3 pessoas defenderam a nomeação dela ao STM. Tá dominado, tá tudo dominado. Essa é a oligarquia burocrática e financeira que tá batendo a tua carteira e te humilhando todos os dias. Todo mundo está enriquecendo com o seu dinheiro e ai de quem abrir a boca para reclamar. Eu me lembro de muita gente, né, estranhando o posicionamento do STF, do STM, perdão. Do STF ninguém estranhou. Mas muita gente estranhou o posicionamento do STM, o fato deles terem se calado diante dos abusos do STF, invadido a jurisdição deles, estarem calados diante dos abusos contra militares da Marinha, da Força Aérea, do Exército. Tá aí a razão. Você não entendeu ainda? Ah, gente, eu me lembro em 2022, os tic-tacers, e as pessoas acham que eu sou o tic-tac. Não, o STM vai decretar a prisão. Essa é a expectativa, realidade. Ministro do STM recebendo dinheiro do cara que é o operador de propina do PT. Do Geraldo Alckmin, da Gleisi Hoffmann, do Paulo Bernardo. Ou seja, o mesmo esquema bandido que nós temos no STF está no STM. Todo mundo enchendo o fiofó de dinheiro. Só você e eu que não. Só você que tem que quebrar a cabeça fazendo conta para sustentar a tua casa no final do mês. Só você que tem que trabalhar para pagar essa casta de vagabundo. Aquela música, sou carioca, né? Bezerra da Silva. Se gritar, pega ladrão. Não fica um, meu irmão. E aí eu pergunto, como é que vai ter reação institucional se todo mundo que deveria reagir, todas as instituições, os seus membros estão ficando milionários com o regime? 700 mil reais com a ministra do STM. Eu pergunto a você no chat, eu vou perguntar a você no chat, você diz aqui, 700 mil reais, e aí, muda a tua vida ou não muda? Faz diferença para você ou não faz? Responde aí no chat. Cadê o chat, Brunão? Não tem chat? Ah, agora sim. Claro que muda, pô. O negócio é que no Brasil, quem recebe 700 mil reais é só vagabundo corrupto. Enquanto o pai de família que trabalha para bancar o privilégio desses vagabundos tem medo do que pode acontecer se ele escrever uma crítica ao Alexandre de Moraes e companhia, ao regime, nas suas redes sociais. Porra, não pode ser, eu não posso olhar um troço desse e ficar calado. Não vou ficar, lamento, não tem como. Não tem como. Eu sei que 700 mil reais, e olha, eu sei que 700 mil reais muda a vida de praticamente todos vocês que estão falando aqui no chat. Mas no final das contas, pô, isso é fichinha, cara. Isso não é nada, isso é troco de pinga. É assim, toma uma esmolinha, ministra do STM. Se você pegar a atuação do Banco Master, que é um que a gente calhou de pegar porque o esquema se tornou podre demais. Eu tô falando de um banquinho Master. Não é o Bradesco, não é o Itaú, não é o BTG. Não é do banquinho Master. Não é um bancão. E se a gente for olhar o Banco Master, aí é que a gente... 700 mil reais. Aí é que a gente vai ficar assustado com os números. O Banco Master, sob a administração do Daniel Vorcaro, pagou R$ 500 milhão só em contratos com advogados. Deixa eu separar para raciocinar um segundo. R$ 500 milhão
de reais para pagar escritórios de advogados, sendo que o já conhecido contrato de propina com a família do Alexandre de Moraes era um dos maiores. 129 milhões foram para a família do Alexandre, sob a fachada da nossa Neymar da advocacia brasileira, Viviane de Moraes. E eu falo, sem o menor pudor, que esse dinheiro é dinheiro de propina. Menor pudor. Contrato de 129 milhões de reais. Não, vê a matéria da Malu Gaspar. Malu Gaspar, mais uma vez, uma salva de palmas para Malu Gaspar. Todo programa eu quero uma salva de palmas para Malu Gaspar, Bruno. Estamos sem salva de palmas? A Malu Gaspar publicou mais uma boa matéria sobre esse tema, em que ela chama a atenção para algo importante. O contrato da Viviane de Moraes com o Master, esse de 129 milhões, previa que ela atuasse em órgãos federais. Mas ela nunca defendeu o banco no Banco Central, no CAD, nem na PGR, nem na Fazenda. Não tem absolutamente nenhuma reunião, nenhuma audiência, nenhuma entrada física da Viviane nesses órgãos do quais o Master a contratou para atuar. E mesmo assim, sem trabalhar, ela ganhou um contrato propina de 129 milhões de reais. E eu digo isso para vocês, que dizer um contrato. É claro que o maior contrato tem que ser o arrego para o dono do Brasil, para o imperador. O imperador recebe a maior fatia, é claro. Mas tem outros aí, 371 milhões de reais, que foram distribuídos entre outros escritórios que nós não sabemos quem são. E aí eu me pergunto o seguinte: quantos parentes de ministros do STF, ou do STJ, ou dos tribunais locais não se beneficiaram com esse tipo de coisa? Quantos parentes de ministros do Superior Tribunal de Justiça não se beneficiaram com esse tipo de coisa? Quantos parentes de ministro do STM? Eu garanto uma coisa com vocês. Eu vou fazer uma aposta aqui. 9 entre 10, se não 10 entre 10 escritórios contratados pelo Master por essa bagatela de restantes 371 milhões estavam no Gilmar Palusa. Seus advogados estavam no Gilmar Palusa e em vários outros convescotes dessa elite jurídica brasileira. Então, você que é advogado, deixa de ser burro. Você que está entrando na faculdade de Direito, deixa de ser burro. Vai arrumar outra coisa para fazer. Vai aprender a consertar um carro elétrico. Vai aprender outra coisa. Porque advogado, esquece. Você pode fazer isso por curiosidade intelectual. Primeiro porque a AI, o ChatGPT, vai escrever todas as peças em breve, se é que já não escreve. Mas segundo, porque não adianta, você pode ser o John Adams, você pode ser o Alexander Hamilton, você pode ser quem você quiser, pode ser o Antônio Scalia. Não faz diferença no Brasil a sua qualidade como jurista. Para você sobreviver e receber parte desse $500 milhão do Master, e esse é só o Master, você tem que estar no esqueminha, pô. Você tem que fazer parte do regime. E isso aí é que nem toca de coelho, que você acha que é um buraquinho no chão, mas quando você entra, tem tudo um país das maravilhas. E agora, eu posso dizer para vocês, é um país das maravilhas, mas só para os parceiros do país das maravilhas. Porque para mim e para você é um pesadelo. Veja, quem mais vive no país das maravilhas? Eu posso dizer aqui, posso arriscar dizer que Dias Toffoli. E aí eu tenho que, de vez em quando eu tenho que fazer uma breve recapitulação para explicar o meu ponto. Dias Toffoli é o ministro que, viajou para o Peru em um jatinho com um advogado do Banco Master, um desses recebendo 371 milhões. 2, tomou para si no STF a investigação que envolvia o Daniel Vorcaro, o dono do Banco Master. 3, ordenou a cariação entre o Vorcaro e o ex-presidente do Banco de Brasília e o diretor financeiro, diretor de fiscalização do Banco Central,
para tentar livrar a barra do Vocaro. E 4, colocou o processo em sigilo, para que ninguém soubesse o que está acontecendo. Esse ministro Dias Toffoli, que tem movido mundos e fundos para defender e livrar o Banco Master e o Daniel Vocaro no Supremo Tribunal Federal, e esse aí, acreditem, tem irmão e primo sócio de um fundo ligado à fraude do Banco Master. Ora, antes de abrirem o 27º inquérito de fake news contra o Paulo Figueiredo, eu vou ler um trecho da Folha de São Paulo para a gente entender do que se trata. Diz aqui: 2 empresas ligadas a parentes do ministro Dias Toffoli do STF tiveram como sócio um fundo de investimento conectado à teia usada pelo Banco Master em fraudes investigadas por autoridades, de acordo com documentos e dados oficiais analisados pela Folha. O Arlim Fundo de Investimentos teve, ao menos até maio de 2025, ações da Taiá Administração e Participação, responsável por um resort em Ribeirão Preto, que pertencia, em parte, à família de Toffoli. E também participação direta na DGEP Empreendimentos, incorporadora imobiliária da mesma cidade, que tinha como um dos seus sócios um primo do ministro Dias Toffoli. A conexão com o caso Master se dá por uma cadeia de fundos. O Arlim foi um dos cotistas do RWM Plus, que, por sua vez, também recebeu investimentos de fundos ligados ao Maia 95, um dos 6 apontados pelo Banco Central como integrantes da suposta teia de fraude do banco de Daniel Forcaro. O fundo Arlim em si não é alvo da investigação. O Arlim e todos os demais fundos da teia têm como administradora a REAG, que administrava também fundos ligados a Vocaro e é investigado na Operação Carbono Oculto por suspeita de lavar dinheiro para o PCC. Cara, eu não acredito que os programas que a gente tem feito, cara. Eu sento para fazer a pauta de manhã e tenho que ler o jornal. Eu não acredito nas coisas que eu vejo. Eu não acredito. As nossas reuniões de pauta estão ficando cada vez mais surreais. Quanto mais você procura, mais você acha parente desses caras recebendo um porrolhão de dinheiro. Era todo mundo sócio, um resort da família do Toffoli e cotista do fundo de investimento nas fraudes do Banco Master. Mas, tudo coincidência, claro. E nós estamos falando, volto a falar, nós estamos falando de um criminoso que foi descoberto, que é o Daniel Vocaro. Falando de um caso que a gente descobriu agora, que é o do resort da família do Toffoli. Agora, não imagine a quantidade de coisa que a gente não sabe que esses caras fazem com o nosso dinheiro. A reportagem fala aliás, do REAG, que é o administrador do fundo da família Toffoli, que é uma empresa ligada, é uma empresa investigada por suspeita de lavar dinheiro para o PCC, a maior organização criminosa do Brasil. E você pode falar também que é uma grande coincidência a ligação do fundo da família Toffoli com o PCC. Mas quando você vê essa matéria, e aí eu peço para tirar as crianças dessa... Eu preciso que se você está assistindo pelo celular, coloca o celular na mesa e dá pelo menos 5 passos atrás. Se você tiver um colete de chumbo, coloca, porque eu vou colocar aqui uma manchete, uma matéria do ICL Notícia. Agora a coisa vai ficar séria. Mas é porque é o seguinte, a manchete do ICL, e eu estou buscando veículos de esquerda aqui para ninguém dizer que é coisa da direita. Não é a Revista Oeste. Falaremos sobre Revista Oeste hoje. Mas não é Revista Oeste. É ICL Notícia. Tá? E diz o seguinte: PCC, : Dias Toffoli viajou em avião associado a Beto Louco. Sabe esse resort da família do Toffoli, cuja administradora é investigada por supostamente lavar dinheiro do PCC? Então, o
Toffoli, em setembro de 2024, para ir a esse resort maravilhoso, só eu que não vou nesse troço, também não tenho passaporte brasileiro, mas o Toffoli voou em um jato que, segundo consta na reportagem, é o jato constantemente usado pelo Beto Louco, um homem que, se você não sabe, é acusado pela Polícia Federal e pelo Ministério Público de São Paulo de comandar um esquema de lavagem de dinheiro para o PCC. Essa rede é um negócio tão grande que agora a gente teve a indicação do nome para a presidência da CVM por parte do Lula. E quem é que ele escolheu? Ora, escolheu um sujeito chamado Otto Lobo, um diretor da CVM, que coincidentemente tomou uma série de decisões favoráveis ao Banco Master no passado. A coisa é tão explícita que o subprocurador, junto ao Tribunal de Contas da União, pediu que o TCU fizesse um alerta formal ao Senado sobre o Otto Lobo em razão dessas decisões envolvendo o Master. Não é o Paulo. É o subprocurador, um alerta. E esse cara agora indicado para presidir a CVM. Eu volto a dizer, tá dominado, tá tudo dominado. Cara, isso tudo é imoral em um padrão que seria imoral até na China do Xi Jinping, na Rússia do Vladimir Putin, na Coreia do Norte do Kim Jong-un, na Colômbia do Gustavo Petro. Cara, na Zâmbia, o padrão moral do Brasil chegou, já é inaceitável. É um nível de falência institucional que é incomparável. Não tem como uma nação dessa subsistir. Não tem como. Essa CVM é a mesma CVM que me aplicou uma multa multimilionária. Enquanto eles me aplicaram uma multa de, sei lá, 130 milhões de reais, enquanto eu buscava Magnífico para o Alexandre, a gente vê, né? Eles estavam livrando a cara de quem? Do Banco Master que pagava propina para o Alexandre. Você tem duas portas, cara. É a porta dos milhões ou a porta da multa de milhões. É escolher contrato de milhões ou multa de milhões. Paulo Figueiredo é um idiota. Aparentemente, a gente vai chegar na conclusão do programa de hoje que eu sou um idiota. Fiquem tranquilos. Eu sou um idiota porque eu escolho a porta da multa de milhões. Para falar isso para você que eu estou falando aqui agora. E do outro lado, por isso que ninguém reage. Porque o mercado financeiro está dominado. O STF está dominado. A mídia tradicional está dominada. E eu me lembro muito bem, falando do mercado financeiro, eu me lembro muito bem que eu fiz um comentário quando teve aquela decisão do Gilmar Mendes, tornando o impeachment de ministro do Supremo algo praticamente impossível. Enquanto isso acontecia, a Bolsa de Valores batia recorde no Brasil. Esse é o grau da cegueira ou da cumplicidade da nossa elite financeira. É o grau de dominação do regime sobre ela e como esses caras estão dispostos a aceitar tudo que dê lucro, que dê dinheiro. Então está dominado. Resta tão somente, impedindo esse domínio completo, o chamado jornalismo independente. Essa é a única esperança. Tô brincando. Não existe mais essa esperança. Essa era a última esperança. E eu digo que foi a última esperança, porque a gente descobriu que o Banco Master, através de agências de publicidade, estava oferecendo até 2 milhões de reais para influenciadores para que eles defendessem essa fraude e atacassem o Banco Central. E eu falo que eu sou idiota, porque a minha dúvida é que eu não sei se o Banco Master não me procurou porque eles sabiam que eu não iria aceitar e seria incorruptível, ou se eles sabiam que não precisa me pagar para dar porrada no Banco Central do Galípolo. Se bem que agora Galípolo, grande homem, nunca critiquei. Hashtag
jogou o Banco Master nessa confusão e arrastou o Supremo para essa lama. Pô, Flávio Bolsonaro, Galípolo para presidente do Banco Central. Reconduzam esse homem. Brasil, né, cara? Que loucura. Mas como 2 milhões de reais, cara. E com foco na direita. Com foco na direita. Direita supostamente financiada pelo esquema do Banco Master. Jornalismo independente. Sobraram meia dúzia. Tanta coisa para falar, Joesley, Estados Unidos, Flávio Bolsonaro. Mas eu tenho que fazer esse apelo a você. Já que eu não estou no esquema, e se... Aliás, outro dia tinha um idiota me acusando de receber dinheiro da JBS, de estar no bolso da JBS. Eu falei assim, vocês estão malucos? Eu bato na JBS todos os programas. O maior adversário que eu tenho aqui dentro dos Estados Unidos é a JBS hoje em dia. Vocês acham que eu estou recebendo dinheiro da JBS? É isso mesmo? Meu amigo, sabe de quem que eu estou recebendo dinheiro? De várias pessoas que estão aqui no nosso chat. E pode ser que eu também receba dinheiro de você. Como que você faz isso? Você se torna meu apoiador. É transparente na nossa relação. Se você não quer viver em um mundo onde os influenciadores são dominados pela propina do Banco Master, onde a imprensa é dominada pela propina do Banco Master, e alguém, pelo menos, expressa a sua indignação, cara, você tem que virar meu apoiador, não tem jeito. Você pode fazer isso entrando em www.paulofigueiredoshow.com/apoie. Quantia de pouco mais de $5, menos de R$30 por mês, é um sanduíche. Você se torna meu apoiador. É o que eu tenho. Muito. E eu prefiro. Pô, cara, eu durmo que nem uma criança à noite. Minha mulher fica impressionada. Eu viro pro lado, coloco um videozinho de história e durmo em 30 segundos. Não tenho nenhuma dificuldade de dormir, graças a Deus. Prefiro fazer aqui o meu estúdiozinho a duras penas, com os meus apoiadores e fazendo o trabalho que tem que ser feito. Apoiar o Flávio, porque eu acho que o cara é um cara, é a saída para o Brasil. Tentar fazer o que eu posso fazer aqui nos Estados Unidos com o teu apoio. E aí você tem que pensar o seguinte, né? Não adianta você estar indignado, não adianta você estar indignado se você não apoia o Paulo Figueiredo ou quem você achar que tem que apoiar. Se você só está xingando muito no chat ou só está assistindo em casa e não se dispõe a desembolsar R$30 por mês, cara, desculpa, você não tem o direito de reclamar. Desculpa te mandar essa real. Ou então você está em muita necessidade cuidando da sua família. E você que está bem, você mesmo, você que está bem, você que está viajando para o exterior, você que tem carro importado, você que tem importado de marca, que Deus te abençoe, porque no Brasil, ainda mais agora com esse novo IVA, isso é um milagre. Mas você também tem responsabilidade. Você pode se tornar meu patrono Gold com $49 por mês ou $499 por ano. Não é muito, se você parar para pensar. Mas você garante que aquele cara que está ferrado, que não consegue fechar as contas e está indignado, tenho recebido e-mails com cancelamentos tristes, pessoas aposentadas que estão apertadas, estão tendo que cortar todos os custos. Você, patrono Gold, consegue suprir essas pessoas que assistem sem pagar. Com a quantia de $499 por mês. Recebe um monte de benefícios, reunião de patrono Gold mensal, reunião comigo, reunião, nosso grupo de WhatsApp, mandam as perguntas para o Flávio Bolsonaro foram feitas pelos patronos em boa parte, meu e-mail direto, se Deus quiser temos um encontro pessoalmente aqui esse ano em Orlando, enfim, www.paulofigueiredoshow.com/apoia, tem o QR Code aqui na tela, tem tudo, só apoiar. Estava falando da JBS, né? Na verdade, eu terminei essa pauta agora falando justamente sobre nossa elite financeira, sobre a cegueira deles em relação ao que acontece no Brasil. E falei sobre o Joesley, né? Sobre os irmãos Batista. E eu acho que vale a gente citar sobre eles essa reportagem que saiu no Washington Post. A reportagem é longa.
trata sobre as diversas tentativas, né, que se tiveram para se encontrar uma rota de fuga para o Maduro antes da operação americana que resultou na captura dele, para que ele respondesse aos crimes nos Estados Unidos. E em determinado trecho é citado o papel do Joesley nessa história. Joesley Batista, nosso velho conhecido nessa história. E a reportagem diz assim: durante uma reunião no Salão Oval, em 2 de outubro, disse um alto funcionário da Casa Branca, Trump e seus principais assessores discutiram de que outras formas poderiam aumentar a pressão sobre Maduro, além dos ataques a embarcações que já mataram mais de 100 pessoas no Caribe e no Pacífico Oriental. Trump elogiou os esforços diplomáticos de Rick Grenell, nosso velho conhecido Rick Grenell, para persuadir o Maduro a deixar o poder, mas afirmou que havia chegado a hora de uma ação militar, segundo o funcionário da Casa Branca, fonte do Washington Post. Nos meses seguintes, o Catar recebeu vários pedidos venezuelanos para negociações com os Estados Unidos, de acordo com uma pessoa familiarizada com as tratativas, mas o governo Trump indicou que não tinha interesse. Emissários não oficiais preencheram esse vazio, diz o Washington Post. Entre eles estava o bilionário brasileiro Joesley Batista. E pensem aqui que isso é um jornal americano tratando do Joesley, que chegou à capital venezuelana, Caracas, no fim de novembro, em uma missão para convencer Maduro a deixar o poder. Entre os pontos discutidos naquele dia estava um plano para que o presidente renunciasse, segundo 3 pessoas familiarizadas com a reunião. Maduro recebeu uma oferta do Joesley para ir para o exílio na Turquia ou em um outro país disposto a acolhê-lo, disseram 2 pessoas. A embaixada da Turquia não respondeu um pedido de comentário. Um possível acordo de asilo para Maduro na Turquia vinha sendo considerado desde pelo menos novembro, segundo a pessoa familiarizada com as deliberações do governo Trump, incluindo garantias de que ele não seria extraditado para os Estados Unidos. Mas vamos voltar ao que interessa. Batista, um magnata do setor de carnes com interesses comerciais tanto nos Estados Unidos quanto na Venezuela, e no Brasil, óbvio, já havia atuado anteriormente como intermediário em negociações sobre tarifas que Trump havia imposto a produtos brasileiros. Esse é o cara que sei lá quem estava dizendo que era meu financiador. O cara que está desfazendo tudo que a gente está tentando fazer. Ele, Batista, diz a reportagem, chegou a Caracas com uma lista de 4 pontos, incluindo a exigência de acesso americano a minerais de terras raras e ao petróleo e um rompimento com Cuba, aliada histórica da Venezuela, e a saída do Maduro do país, segundo uma pessoa familiarizada com a reunião. Após a viagem, Batista repassou as suas conclusões ao governo Trump, disse o alto funcionário da Casa Branca. Ele não estava agindo a mando dos Estados Unidos, afirmou o funcionário, mas suas conclusões foram levadas em consideração. Plausible deniability. Pesquisem esse termo. Esse, então, foi o papel de Joesley Batista na questão da Venezuela. E aí vocês tirem as suas próprias conclusões. Eu tenho só perguntas. Por que o Joesley tomou a iniciativa de ir à Venezuela para se encontrar com Maduro? E por que ele repassou essas informações aos Estados Unidos, a não ser que ele tivesse sido pedido a ele que eu fizesse? E é contra isso que a gente tem que lutar. É contra isso que a gente tem que lidar. Junte a isso o acesso que Joesley, que é amigo pessoal do Lula, de frequentar casa, de frequentar churrasco junto, etc, etc. Ele não esconde o apreço que ele tem pelo Lula. Foi ele também que fez a ponte Lula-Trump. E é contra esse tipo de coisa que a gente tem que lutar. Eu não me importo de perder algumas batalhas para alguém que tem esse grau de esforço e acesso a ponto de conseguir pagar fortunas para ter acesso a Donald Trump. É uma pena que funcione dessa forma, mas é assim que é.
Isso tem pouco a ver com livre mercado, capitalismo, nada do tipo. Vejam, de novo, uma reportagem dela. Eu vou dizer de. Ó, a reportagem vai ser de. Responda no chat. Quem será o autor ou a autora da reportagem que eu vou citar agora? Ela mesma. Malu Gaspar, mais uma vez. Uma salva de palmas. Nossa, salva de palmas tá demorada. Aí. A reportagem da Malu Gaspar diz o seguinte: a nova dor de cabeça de Joesley Batista com a queda de Maduro na Venezuela. E a reportagem cita que a JF, a empresa do Joesley, é sócia de uma concessão para exploração de petróleo na Venezuela. Isso a gente havia trazido aqui no programa, mas agora o que se sabe é que esse poço era de uma empresa americana, a ConocoPhillips, e foi expropriado por Hugo Chávez em 2006. Ou seja, o poço do qual o Joesley Batista é dono na Venezuela é, na verdade, um poço de uma empresa americana, que foi tomado ilegalmente pelo regime venezuelano. E aí o Joesley está numa situação interessante, porque ele, de um lado, está negociando com a presidente interina da Venezuela, Delcy Rodrigues, para manter as operações funcionando, e, por outro, ele quer ficar bem com o governo dos Estados Unidos para que a JF não perca um poço de petróleo. Que, eu repito, de fato foi roubado de uma outra empresa americana. E eu estou falando de um poço de petróleo. Um poço de petróleo. Um troço que você fura o chão e sai dinheiro. Um troço que motiva guerras. Olha o tamanho. A gente não tem que lutar só. Se fosse só lutar contra a diplomacia do Lula, se fosse lutar só contra a esquerdice do Alexandre de Moraes, tava fácil. A gente tem que lutar contra pessoas que têm interesses que, se furar o chão, jorra dinheiro. E claro que ele tem que preservar os interesses dele, claro. O Trump já declarou que os Estados Unidos vão assumir a exploração de petróleo da Venezuela como forma de reparação às empresas americanas que investiram no país e tiveram o seu patrimônio confiscado pelo crime, exatamente como foi o caso da ConocoPhillips e do poço que hoje é do Joesley. É claro. Não são pessoas movidas por interesse ideológico, são movidas pelo dinheiro. É lucrar onde dá para lucrar. E aí molha a mão de Lula, e molha a mão de Delcy Rodrigues, molha a mão de Lula, que o JBS pagou propina para o Lula. Não sou eu que estou dizendo, são eles que disseram, eles fizeram um acordo de colaboração. E vão salvar, e talvez por isso. Agora a JF também é uma empresa americana, listada na Bolsa de Valores. A maior, segundo me consta, maior empresa do setor frigorífico dos Estados Unidos. O jogo aqui não é igual ao Brasil. Né? Dar dinheiro à campanha do Trump para ter acesso ao Trump não é a mesma coisa que pagar propina para o Lula. Há similaridade, mas não é a mesma coisa. Então vamos ver. Eu só trouxe isso para vocês. O tema, acho que da temporada esse ano, é o tamanho dos interesses com os quais a gente está lutando. Caiu minha conexão, não? Caiu minha conexão? Para mim, não. Tá normal. Então é a conexão do meu retorno que tá ruim. Maravilha. Já que a gente está no assunto de Venezuela, eu quero trazer um relato sobre como foi, que coisa fenomenal que foi a operação. E como é que foi na visão de um soldado venezuelano a operação que levou à captura do Maduro. Eu vi esse post no X que a Caroline Leavitt compartilhou e eu fiquei absolutamente abismado
Eu não sei se vocês viram esse troço, então eu quero compartilhar com você. Esse é um relato de um segurança venezuelano leal a Nicolás Maduro. E é absolutamente assustador. Explica muita coisa sobre por que o tom em toda a América Latina mudou de repente. Diz o segurança do Maduro. No dia da operação, não ouvimos nada se aproximando. Estávamos de guarda, mas de repente todos os nossos sistemas de radar foram desligados sem qualquer explicação. A próxima coisa que vimos foram drones, muitos drones, voando sobre as nossas posições. Não sabíamos como reagir. E aí o entrevistador pergunta: então o que aconteceu depois? Como é que foi o ataque principal? E o segurança continua: depois que esses drones apareceram, chegaram alguns helicópteros, mas eram pouquíssimos. Acho que mal chegavam a 8 helicópteros. Desses helicópteros desceram soldados, mas em um número muito pequeno, talvez uns 20 homens. Mas aqueles homens eram tecnologicamente muito avançados, não pareciam nada com o que já havíamos enfrentado antes. E o entrevistador pergunta: então a batalha começou? O segurança diz: sim, mas foi um massacre. Nós éramos centenas, mas não tivemos nenhuma chance. Eles atiravam com uma precisão e uma velocidade absurdas. Parecia que cada soldado disparava 300 tiros por minuto. Não podíamos fazer nada. E o entrevistador pergunta: e as armas de vocês não ajudaram? Segurança responde: não ajudaram em nada, porque não era só sobre as armas. Em certo momento, eles lançaram algo, eu não sei como descrever, era uma onda sonora muito intensa. De repente, eu senti como se minha cabeça estivesse explodindo por dentro. Todos começamos a sangrar pelo nariz, alguns vomitavam sangue, caímos no chão incapazes de nos mover. E o entrevistador pergunta: e os seus companheiros conseguiram resistir? E o segurança diz: não, de forma alguma. Aqueles 20 homens, sem uma única baixa, mataram centenas de nós. Não tínhamos como competir com a tecnologia deles, com as armas deles. Juro, eu nunca vi nada parecido. Nós sequer conseguíamos ficar de pé depois daquela arma sônica, ou seja lá o que fosse aquilo. E o entrevistador continua: então você acha que o resto da região deveria pensar duas vezes antes de confrontar os americanos? E o segurança diz: sem dúvida. Estou enviando um aviso a qualquer um que acha que pode enfrentar os Estados Unidos. Eles não fazem ideia do que eles são capazes. Depois do que eu vi, nunca mais quero estar do outro lado disso. Não é com eles que se deve mexer. E o entrevistador: e agora que o Trump disse que o México está na lista, você acha que a situação vai mudar na América Latina? E o segurança diz: com certeza, todo mundo já está falando sobre isso. Ninguém quer passar pelo que nós passamos. Agora, todos pensam duas vezes. O que aconteceu aqui vai mudar muita coisa, não só na Venezuela, mas em toda a região. Cara, isso é coisa de filme. Isso não tem nenhum precedente. Parece que o cara tá narrando uma cena de, sei lá, Missão Impossível, 007. Eu acho que quando o Daniel Craig foi fazer o teste pro papel do James Bond, o nego deu um roteiro desse para ler. Num momento, uma noite tranquila, tudo pacífico, no outros radares caem, uma nuvem de drones, aparece na direção, na sequência, helicópteros, 20 soldados, pô, todo mundo no chão, sozinho, os caras dão conta de centenas de guardas venezuelanos. Quando os caras pensam em reagir, uma arma sonora deixa eles completamente incapacitados, sem conseguir disparar um último tiro. O cara olha para o lado, tem gente sangrando pelo nariz, vomitando sangue, imóvel no chão. No final da operação, não houve um único soldado americano abatido. E o líder do cartel de Los Soles, o cara que se intitulava presidente da Venezuela, tinha sido capturado com vida, com a família, com a mulher. Cara, se eu fosse um comunista na América Latina lendo um relato desses, é o que eu falei. Agora todo mundo sabe que pode ser pego em qualquer lugar, em qualquer forma, não é mais hipotético. Né? E vejam, a própria Venezuela já liberou 32 presos políticos que estavam presos em La Crisálida e Rodeo Uno, e é assim que o poderio americano garante a liberdade no nosso continente. Como é que eu falei, ainda muita coisa sendo discutida na Venezuela. A pressão não acabou, os resultados também não. Parece que vai haver reunião entre Trump e a Maria Corina Machado, como eu disse. Eu sei lá, cara, eu achei esse troço muito louco. Mas deixa eu voltar para o Brasil,
quero falar de Flávio Bolsonaro. Uma coisa que eu vou fazer aqui durante esse ano vai ser, todo mundo sabe da minha proximidade com o Flávio, com a campanha, então aqui no Paulo Figueiredo Show faremos um fact-check sobre a imprensa. Nós seremos checadores de fato. Parece que o jogo mudou, não é mesmo? Acabar com esse negócio de jornalista lacrador. Não vamos dar vida mansa para essas pessoas. Eu vou começar o programa de hoje pela Veja. Incertezas sobre Flávio Bolsonaro crescem e parte da direita já busca alternativas. Basicamente, a reportagem tenta fazer um panfleto contra o Flávio Bolsonaro, dizendo que a candidatura dele ainda é incerta e que não se sabe se ele conseguiria vencer o Lula, que ele tem mais rejeição que o Tarcísio Ratinho Júnior. Aquela velha. Então, eu quero deixar aqui de forma absolutamente clara. Querido amigo da Veja, como é o nome do cara? São dois aqui, vou ver o nome. Eu vou dar um nome aos bois, pessoal. Ana Satie e Pedro Jordão. Quero dizer a vocês o seguinte: não há absolutamente nada incerto na campanha de Flávio Bolsonaro. Ninguém da direita está buscando alternativa. Muito pelo contrário. Um dia de pesquisa fajuta publicada hoje e repercutida pela Revista Oeste, voltaremos a isso, eu vou ter que cometer uma inconfidência aqui sobre uma pesquisa interna a qual eu tive acesso, que mostra Flávio Bolsonaro já empatado tecnicamente com Lula. O Flávio já se consolidou 98% dos votos do pai. E a rejeição do Flávio está desabando. Quanto mais as pessoas ouvem e conhecem ele, mais gostam e mudam de opinião. O Flávio está conversando com todos esses oligarcas do mercado financeiro. E uma agenda intensa, tanto nacional quanto internacional. Eu passei alguns dias aqui com eles nos Estados Unidos e posso confirmar que a campanha segue a todo vapor. Não existe 1 milímetro de incerteza. Essa reportagem da Veja não passa de notícia vagabunda, plantada por quem? Plantada pelas viúvas que ainda estão em negação e querem, de qualquer jeito, inviabilizar o Flávio para colocar Tarcísio. E eu estou dizendo, estão perdendo tempo. Flávio não vai ceder. Porque não precisa. Ainda tem gente que acha que dá para minar. Os caras estão desesperados para embolar o jogo na direita. Por isso estão tentando no nome novo à força. Já reparou? Não tem cenário estimulado com Boulos, com Ciro, com Marina. Eu não sei se vocês viram. Eu falei no X que eu achei no mínimo estranha a decisão editorial da Revista Oeste de repercutir essa pesquisa que saiu hoje, que busca minar o Flávio Bolsonaro utilizando o nome do Tarcísio, sobretudo quando eles fazem isso citando uma pesquisa de um instituto desconhecido, de uma ex-funcionária do Fernando Henrique Cardoso, encomendada pelo Pedro Doria. Por que a Oeste resolveu dar essa repercussão a isso? Pesquisa mostra Lula e Tarcísio. Olha a manchete. A foto é Lula e Tarcísio, embora o candidato que está na pesquisa seja o Flávio. E a Oeste resolve utilizar essa pesquisa de origem mais duvidosa impossível. Volto a dizer, o CEO do Instituto era funcionário do Fernando Henrique. E o cliente que comprou e encomendou a pesquisa é o Pedro Doria. Não sei por que, não consigo entender essa decisão editorial. Eu não sou desses que acha que a Revista Oeste está vendida, que o Partido Novo comanda a Revista Oeste, que o Dallagnol, não sei o que, essas coisas que o Kim fala. De repente ele tem razão. Eu nunca vi nenhum indício disso. Eu acho que a Revista Oeste faz um trabalho
muito importante, não acho que vocês devam nem cancelar a assinatura da Oeste, etc. A não ser que vocês não gostem mais da revista, que ela não represente mais vocês. Mas eu não faço campanha aqui pelo cancelamento. Agora, eu vejo uma reportagem dessa e questiono a relevância editorial, ou a decisão editorial, a escolha editorial, questiono. Mas aí é o seguinte, né? Eu tenho o Paulo Figueiredo do Show, a Oeste tem a Oeste. Eles são bem maiores. Eles devem saber o que estão fazendo. Eu não faria assim, mas eles devem saber o que estão fazendo. Eles vão tentar tirar o Flávio de tudo que é jeito, vão inventar um escândalo. Agora, o último ato do Ricardo Lewandowski, ministro da Justiça, foi encaminhar a Polícia Federal um pedido de uma deputada do PT de Minas Gerais para investigar o Flávio. Aí eu fico fazendo, mas por quê? Faz a seguinte reflexão. Se o Flávio não tem condições de vencer o Lula, deixa essa reportagem aqui na tela, Bruno. Se o Flávio não tem condições de vencer o Lula, se o Flávio é um candidato tão fraco assim em relação ao Lula, por que o Lula está tentando tirar o Flávio da disputa? Por que a Polícia Federal e o ministro da Justiça do Lula querem tentar partir para cima do Flávio? Então, vencida essa fake news, vou falar mais uma vez. Se eu tivesse a câmera 2, daqui a alguns dias vou ter, talvez amanhã. Se eu tivesse a câmera 2, eu falava assim: Flávio Bolsonaro será o candidato da direita a presidente. Ou melhor, Flávio Bolsonaro é o candidato da direita à presidência de 2026. Não importa o que diga a Veja, não importa o que repercuta a Oeste, não importa o que as viúvas continuem tentando fazer para minar, os números que nós estamos recebendo são muito bons. Agora, vencida essa babaquice, eu quero partir para o segundo fact-check. E esse veio do Globo. E eu desmenti todos eles no X, estou desmentindo no X, mas esse diz: Flávio Bolsonaro se frustra ao não encontrar Marco Rubio em viagem aos Estados Unidos. Ora, essa é autoexplicativa, eu não preciso ler nada. Eu avisei a vocês aqui na quinta-feira que nós estaríamos indo a Washington. E antes de fazer o meu comentário, eu vou deixar vocês mesmos verem as palavras do Flávio sobre esse assunto. Meu irmão Eduardo, matando um pouco da saudade dele, das crianças, do GG, do Kiki, da Heloísa. Tivemos algum tempinho juntos. E o Eduardo também fez algumas reuniões, muito mais para me apresentar ali como um pré-candidato à presidência do Brasil, para algumas pessoas de interesse dele. Então foram boas as conversas, sem entrar em detalhes. Tá desfazendo uma fake news aí. Eu nunca pedi ali para conversar com o Marco Rubio. A imprensa ficou repercutindo que ele teria negado se encontrar comigo. Seria uma honra encontrar com ele, mas não pedi para encontrar com ele. Mais uma vez, o Eduardo me levou para algumas conversas estratégicas e reservadas apenas para me apresentar, né, como oficialmente um pré-candidato à presidência da República, mas não pedi para estar com o Marco Rubio ou com o presidente Donald Trump. Seria, mais uma vez, seria uma grande honra, mas não era o momento ainda, eu não solicitei isso. Está dito pelo próprio Flávio. O que eu posso dizer é que eu acompanhei todas as reuniões, eu fui com o Flávio no avião, cheguei lá e voltamos no mesmo avião. Então, em todos os momentos estivemos juntos. Não houve nenhum pedido de reunião a Marco Rubio. Tivemos reunião, assim, do momento em que nós chegamos em Washington às 9h10. Nós pegamos um táxi imediatamente para o local da primeira reunião. A segunda reunião foi pública. Foi com o presidente do Comitê Judiciário, Jim Jordan, no Congresso. Depois nós voltamos para o local, aliás, fomos para um outro local, para uma outra reunião, e com alguém da administração Trump, não vamos dizer quem, depois mais uma reunião também com altas figuras da administração Trump, também não vou dizer quem. Marco Rubio é uma ótima ideia, e eu acho que esse momento vai acontecer, mas não agora. Não agora, não foi esse o objetivo. O objetivo foi, como o Flávio disse, eu não teria dito, mas ele já disse, foi apresentá-lo como o candidato da direita a pessoas que lidam com o assunto do Brasil. E explicar qual é o plano de Flávio para o Brasil, caso seja eleito presidente.
de onde o cara do Globo tirou, não sei, esses caras metade são débeis mentais, a outra metade tem má fé. E a interseção dos dois conjuntos é verdadeira, é enorme. Então, não sei se as fontes do cara são vozes. O nome do repórter, bota de novo a reportagem aí. Eu gosto de dar o nome do repórter. O nome desse é Gabriel Soboia, o autor da matéria no Globo. E isso é uma vergonha. Esse aqui é o problema do jornalismo. O cara simplesmente inventa um negócio, não tem nenhuma fonte na reportagem, não tem nada, ele inventa um negócio e publica. A gente faz uma agenda de 8 horas de reunião ininterrupta. A gente foi almoçar na sala de VIP do aeroporto de Washington, comendo um franguinho ali no colo, às 5 e pouca da tarde. Ah, não, mano, frustrado, clima de alegria, pô, a forma que as portas continuam abertas. E o meu interesse, eu já disse aqui, sim, Paulo Figueiredo trabalha para a volta da Magnitsky contra Alexandre de Moraes e outros. Pode não dar certo, tem problema. Também podia não dar certo da primeira vez. Trabalharei para isso, mas mais do que isso, nesse ano, a gente tem que trabalhar para que os Estados Unidos pressionem o Brasil por liberdade de expressão e por eleição livre. E os americanos podem nos ajudar, e isso tem sido dito a eles, que eles podem nos ajudar muito nesses pontos, como eles já vêm ajudado. Como têm ajudado, já vêm ajudando. Algumas pessoas fazem a visão de sempre, mas a Magnitsky caiu. Mas a verdade é que nós temos 9 meses desde que o último perfil foi censurado no Brasil. 9 meses. Eu não tenho que abrir perfil há 9 meses. Será que isso tem motivo? Ora, é claro que isso é por pressão americana. É claro que é por pressão americana. Vejam, o Alan, coitado do Alan. O Alan dos Santos conta 747. Coitados, que teve umas 50 e poucas contas. O Alan dos Santos e a timeline estão funcionando. Vocês acham que isso é o quê? O Alexandre se arrependeu dos seus pecados, encontrou Jesus no caminho de Damasco. Claro que não. É pressão americana. Ora, digo a vocês, há pouco tempo atrás, não precisava nem do Alexandre. A gente não podia falar das coisas que a gente estava falando, que a gente está falando aqui, sem ter os vídeos removidos no YouTube, no X e de tantas outras redes sociais. Então, o foco do trabalho nesse ano vai ser para que os americanos pressionem e pressionem muito para que a gente tenha liberdade e, quem sabe, um grau de supervisão e escrutínio do nosso sistema eleitoral. Então, sim, restituir a Magnitsky, é claro, é ótimo, mas o principal foco não pode ser esse. E as pessoas precisam entender, o objetivo não é ganhar uma batalha. Sim, a gente ganhou a batalha da Magnitsky, depois perdeu, não sem causar um enorme estrago, mas o objetivo final não é ganhar a batalha, é ganhar uma guerra. E as pessoas imediatistas que desistem a cada derrota, que qualquer, meu Deus, e agora? Quem poderá nos defender? Tem hora que a gente vai ganhar, tem horas que a gente vai perder. E a gente está em desvantagem. É Paulo Figueiredo contra Joesley Batista.